Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Brasileirão. O Santos vence o Atlético Mineiro por 2-0 e conquista a sua primeira vitória neste Brasileirão. E o Atlético Mineiro ainda não ganhou. Inclusive está na zona de rebaixamento, 2 derrotas e 2 empates, completamente inesperado, mas não dá para dizer que é completamente chocante, né? O time tem um choque de estadual do que é o Brasileirão, né? Porque assim, no estadual assim, você tem toda aquela questão de enfrentar times de divisões inferiores, você tem um elenco melhor, mas fato é que o estadual é uma coisa e o Brasileirão é outra, e o Atlético Mineiro ainda não entrou no ritmo do Brasileirão, nível de futebol bem baixo, a confiança também, e o Santos aproveitou isso, né? Acabou de demitir o Pedro Caixinha, tem um novo técnico, o auxiliar quase sempre a curto prazo vai ajudar porque conhece muito bem os jogadores, entende um pouco onde cada um vai render um pouco melhor. O problema é dar sequência, né? Você deixar um auxiliar e ele comandar um jogo ou outro até o outro técnico assumir, ok. Quando você deixa ele ter sequência, dele colocar as próprias ideias, né? Ele tem que conduzir o time, aí que pode ser a raiz de muitos problemas. Então, assim, o Santos, ele tem um time que tem condições de ser mais competitivo do que vinha sendo nas rodadas iniciais, obviamente, mas eu não acho que o time tenha lá um teto de produção para estar entre os 5, 6 primeiros. Eu acho que é um time que vai ter que esperar ali algumas dificuldades na temporada. A defesa é muito frágil em vários aspectos. Hoje não foi o caso, né? Hoje o time se sustentou muito bem, mas de qualquer maneira, né, o time tem que aproveitar as chances e somar o máximo de pontos possíveis para ficar ali entre os 10 primeiros, né? Não correr risco de rebaixamento. Acho que esse é o objetivo principal do Santos. O jogo de hoje, né, o Zé Ivaldo e o Barreal marcaram ali no meio do primeiro tempo, né? A gente teve ali o Zé Ivaldo aproveitando, né, a bagunça que estava a defesa do Atlético, e depois o Barreal também aproveitando os espaços que o Atlético estava no desespero de buscar o empate. E de novo, né, o Cuca não é o melhor técnico para planejar um clube para buscar resultado, né? Tipo, o Atlético Mineiro pode até ter algumas viradas históricas sob o comando do Cuca, mas a maneira dele jogar, ele gosta muito mais da transição, ele gosta muito mais do jogo de trocação do que ele tendo que ditar as cartas do jogo. E assim, o Atlético Mineiro é um time que está muito sofrendo da mediocridade da diretoria, dos alvos que eles contratam, né? O Atlético Mineiro fez investimentos bem limitados e muitos dos jogadores que eles contrataram eram basicamente assim, meios para você vender outros jogadores mais caros e talvez mais essenciais. Gabriel Menino é uma contratação que vem na venda do Paulinho, né? E o outro jogador que veio, o Patrick, não será utilizado muitas vezes pelo Cuca, até porque assim, não é um talento que se destaque tanto, né? E o Cuca nunca foi o cara de dar muito tempo para a garotada, né? E aí a gente tem outra questão, né? O Rony ser aquela contratação que ninguém pediu, mas o Atlético mesmo assim o fez. Aí vai dar lá aquelas milhares de bicicletas sem propósito. Aí uma vez, depois de 287 vezes, ele consegue marcar um gol ou levar perigo e muita gente justifica isso, né? Mas o Rony é um jogador limitado, gente. Ele não é um jogador que vá desequilibrar o campeonato a favor do Atlético, e ele virou um titular absoluto na equipe e não tem como compará-lo ao Paulinho. O Paulinho é muito melhor do que o Rony. Então, o Atlético Mineiro faz com que o Palmeiras se livre de jogadores que não estavam nos planos, como é o caso do Gabriel Menino e o Rony, e hoje os dois têm partidas terríveis, né? Então, assim, o Atlético tá aí com um time que se fortalece muito pouco, né? Em contratações que no estadual dava a ideia de ser bons complementos, mas até agora no Brasileirão a gente não vê isso, né? E assim, o Atlético Mineiro hoje é um time que tem o Cuca reclamando da falta de reforços, quer mais jogadores, e a diretoria, mesmo tendo balanço positivo em relação a vendas versus gastos até agora, eles não querem investir mais porque os donos do Atlético atualmente não parecem assim dispostos a tirar do próprio bolso para ajudar a equipe hoje, né? Até porque nunca fizeram isso, né? Tipo, os mecenas nunca colocaram dinheiro do próprio bolso para ajudar o Atlético, né? Quando eles compram o Atlético Mineiro, aquelas dívidas enormes, né? Eles estavam usando o caixa do clube para pegar empréstimos dos bancos deles. É por isso que o Atlético ficou endividado em bilhões, até porque é meio complicado acreditar, né, que tanto dinheiro que o Atlético assim pegou dos mecenas. Tem juros que podem ser muito altos, né? Eles ficam lá chorando, meu Deus, os juros são altos demais, é muito difícil, o orçamento é apertado.
sendo que foram eles que fizeram isso, e para os próprios bancos, né? Eles podem controlar a taxa de juros ali do jeito que quiserem, né? Então, assim, eu realmente acho que o Atlético Mineiro tá num início de temporada muito frustrante. Não quero dizer também que a temporada acabou, não sou tão dramático assim. Se o time conseguisse acertar taticamente, pode ser que brigue para classificar a Libertadores, consiga lutar por um título de Sul-Americana, mas não tá legal, né? Essa é a verdade. O Hulk não vem jogando bem até agora, não tem substituto para ele, porque o Davidson foi vendido, o Gustavo Scarpa até deu uma assistência no primeiro jogo, mas depois disso também deu uma sumida. O Atlético como um todo decepciona, não é um time que tá jogando um bom futebol até agora, e se não abrir o olho cedo, né, vai ficar muito complicado lutar por uma vaga na próxima Libertadores. Eu acho que cair é muito dramático. Eu acho que o Atlético cedo ou tarde recupera e não vai lutar contra o rebaixamento, porque o elenco é muito melhor do que isso, mas é um início de campeonato ruim, isso é inegável. Então, e é claro, né, para não deixar de comentar, teve a lesão do Neymar, né, aos 34 minutos ele acabou sendo substituído, e assim, não dá para falar que não foi por falta de aviso, não é um jogador que esteja extremamente comprometido em estar 100% saudável fisicamente. Eu acho assim, tem levado muito nas coxas as recuperações físicas dele, né, não à toa quando estava lesionado foi pro Carnaval, foi lá na Kings League também. Assim, ser atleta é sacrifício, né, gente? Não é só benesse as coisas boas da vida, né? Tipo, você tem que batalhar muito, ainda mais nesse ponto da carreira. O cara tá com seus 33 anos de idade, ele tem que ser dedicado como nunca para se manter em alto nível. Eu não sei se o Neymar é um exemplo nesse aspecto, né? E assim, isso também é muito fruto também das lesões que ele vem acumulando desde 2017. 2016 é a última temporada que ele jogou 40 jogos, pelo menos. Agora, desde então, menos jogos, menos volume de jogo, mais lesões, cada vez mais frequente. O corpo vai acumulando, vai deixando pequenos problemas que vão levando a uma situação que é muito desagradável. E assim, já não está tendo um impacto muito grande dentro de campo, e para atrapalhar, essas lesões deixam claro assim que ele não está apto fisicamente. Diferente de tudo que o Bruno Formiga falou, o Neymar não está apto fisicamente e Jorge Jesus estava certo. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.